Então agora a gente vai completar um pouquinho, falando um pouco mais sobre os números. E eu queria trazer para você uma questão que o que a gente viu no vídeo anterior são números não sinalizados. Então quando a gente pega um número em binário, a gente tem uma sequência de bits, nesse caso o nosso número B, e nós temos uma sequência de bits do bit 0, bit 1 até o bit n-1. Então eu tenho um número aqui com n bits aqui para vocês. E o que a gente faz é que a gente vai pegar o bn-1 vezes 2 elevado a n-1, bn-2 vezes 2 elevado a n-2 e por aí vai, tá? E assim a gente consegue avançar e representar o nosso número, que pode ser representado nessa forma aqui em binário. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa é a regra geral para todos os formatos. Então, se eu tenho um número k numa base R, tá? Eu vou simplesmente representar como KI, RI. Tá? Então, se eu tiver a base 2, eu vou ter os bits 0 e 1. Se eu tiver octal, que é uma outra base, a gente não usa tanto, mas pode usar, ela vai dígitos de 0 a 7, decimal vai dígitos de 0 a 9 e hexadecimal nós vamos os dígitos de 0 até F, tá bom? Aí, se a gente olhar aqui, quando a gente quer converter binário em octal, octal vai de 0 a 7, então a gente gasta 3 bits. Na hora que a gente vai gastar 3 bits, o que nós precisamos fazer? Precisamos cortar o número em bloquinhos de 3 bits. Lembrando, se eu não tiver 3 bits do lado esquerdo, basta botar zeros à esquerda, tá? Então, exatamente esses conjuntos aqui são os conjuntos que nós temos aqui do lado direito, tá bom? Se eu quiser converter, então, 273, 273. Aqui está exatamente os mesmos numerozinhos que nós tínhamos ali em binário, tá vendo? E nesse caso do 2, eu preciso de 3 dígitos, aqui não tinha, a gente vai ter um zero aqui que está sendo adicionado para a gente. A mesma história aparece em hexadecimal, só que em hexadecimal agora nós precisamos de 4 bits, então nós temos aqui, olha, 0, 1, 0, 1, que é o nosso 5, tudo bem? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, que é o nosso 2, 1, 1, 1, 1, que é o F, e 0, 0, 1, 0. Opa, desculpa, aqui está faltando 1 aqui, né? Olha, está faltando 1 aqui, ó. 1, 0, 1, 0, que é o A. Tá faltando 1 ali em cima, tá bom? O que nós temos agora? Aqui embaixo mais um exemplo, 1, 0, 0, 0, é o nosso 8. Depois 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. E aqui nós temos o 3, que está faltando exatamente o 0, 0 aqui nesse momento, tá bom? Então, com isso, a gente está falando sobre esses números e agora a gente precisa começar a fazer circuitos que operem sobre esses números, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a soma de números binários não sinalizados. Qual a ideia geral? O que a gente tem que fazer aqui? Somar números binários é razoavelmente fácil, a gente já sabe, tabuada de 0 e 1. Então, quando eu vou somar 1 mais 1, a gente vai ter um 0 e vai ser 1, 0, que é o nosso valor. Se a gente quiser somar 1 mais 0, dá 1 e tudo bem. 0 mais 1 dá 1 e 0 mais 0 dá 0. O que vai acontecer é que quando nós temos esse 1 aqui, esse 1 é o nosso vai 1 para a próxima operação. Tá bom? Então, quando a gente tiver esse 1 aqui, esse 1 vai ser o nosso vai 1, a nossa operação com vai 1. Tá? Então, só para trazer aqui então, o nosso cenário, é que toda vez que eu somo um bit x mais um bit y, nós vamos ter a soma deles, nesse caso 0, 1, 1 e 0. E nós vamos ter o vai 1, que aqui a gente está chamando de carry em inglês, que é o vai 1, que dá 1, 0, 0, 0, tá bom? E justamente com isso a gente tem nossa tabela verdade do nosso circuito. Então nós temos as combinações. Se eu somar 0, 0, eu vou ter o carry 0 e a soma 0. Se eu somar 0, 1, o carry vai 0, a soma dá 1. Se eu somar 1, 0, o carry vai 0 e a soma vai 1. E se eu somar 1, 1, o carry vai 1 e a soma dá 0 aqui pra gente. Na hora que a gente faz isso, a gente pode voltar lá, e a gente fez numa aula passada, a gente vai voltar aqui, recapitular. A gente pode montar um circuito que faz essa soma aqui de um bit, certo? Então ele vai ser capaz de somar um bit. E o que nós precisamos? Se a gente olhar direitinho, aqui o nosso carry é uma porta lógica E, tá vendo aqui? E nós temos a nossa soma, que vai ser um ou exclusivo, que a gente já tinha visto anteriormente. Então esses dois do meio como
E os extremos aqui como 0 dá um ou exclusivo para a gente, tá? Então, esse é o nosso efeito, é isso que a gente tem aqui no momento. E a gente cria uma caixinha, porque a gente não vai ficar gerando ele totalmente. A gente cria uma caixa aqui agora, e essa caixa vai representar para a gente o que a gente chama de meio somador. Tá? O que é um meio somador? É um somador capaz de somar 2 bits e gerar uma soma e um vai um logo lá na sequência. Tá? Como é que a gente vai fazer isso então? A gente pode criar essa caixinha e botar um x e um y de um bit e nós vamos ter a soma e o vai um daqui. E aí a gente precisa olhar isso para ver como a gente faz essa conta numa escala maior. Então vamos pegar aqui do nosso lado esquerdo, né? Nós queremos somar o número 15, que é esse aqui, com o número 10, que é esse aqui. E obviamente a gente já sabe que tem que dar 25, a primeira coisa importante é, a gente sabe a resposta em decimal, não pode dar uma resposta diferente em binário, né? Então tem que dar a mesma resposta, tá? O que nós fazemos aqui? A gente olha par a par. 1 mais 0 dá 1, tá? 1 mais 1 vai dar 0 e vai ter um vai 1 aqui em cima. 1 mais 1 vai dar 0, ok? E vai ter outro vai 1 aqui em cima. 1 mais 1 vai dar 0, vai ter um vai 1, mas eu tenho mais um outro 1 com 0, que vai dar 1 aqui e vai ter um outro vai 1. Tá? Então, essa coluna aqui acabou somando 3, né? Então, fica um 1 na soma e tem um vai 1. 1 mais 0 vai dar 1 aqui no final. Então, nós tivemos esse número aqui, que é o nosso 25. Relembrando, 16 mais 8 mais 0 mais 0 mais 1. Tá? Então, isso aqui é o nosso 25 aqui. O que a gente faz, então? A gente sempre tem o nosso xi, yi, gera o si e gera esse elemento aqui, que é o carry que vai. E nós temos esse carry, que é o carry que volta, né? Tudo bem? Então, esse é o que a gente vai fazer e vai montar o circuito mais para frente aqui para ele, tá? Esse circuito que a gente precisa agora, então ele passa a ser um circuito que ele tem que ter 3 entradas e 2 saídas, porque eu preciso ter o vem 1, né, que veio do bit anterior, e eu preciso somá-los para poder colocar lá na frente, tá bom? Então, nesse cenário aqui, a próxima coisa que a gente vai fazer, eu vou passar alguns aqui, certo? É gerar o que a gente chama de um somador completo. Tá? Como é que a gente faz esse somador completo? Esse somador completo, ele vai pegar qualquer um dos valores do xi, yi ou ci. Se eu tiver um número ímpar de bits positivos, bits como 1, ele vai sair aqui. E agora a gente vai ver se o nosso vai 1 gera. Então, o que significa esse vai 1? Olha, se eu tiver qualquer combinação de 2 bits ativos, tá vendo? Se eu tiver qualquer combinação de 2 bits ativos, isso é, se eu tiver xi, yi como 1, ou se eu tiver xi com ci como 1, ou se eu tiver yi com ci como 1, qualquer combinação de 2 deles como 1 vai gerar um 1 aqui, e qualquer um desses 1s daqui vai me fazer ter um carry para frente, tá? Então essa que é a nossa combinação que a gente pode fazer, tá? E a gente também tem uma forma, como a gente já criou um circuito que era o meio somador anterior, a gente pode montá-lo como 2 meios somadores. É possível a gente fazer com 2 meios somadores. Como assim? A gente pode pegar... Eu não tenho 3 entradas nele, então o que a gente precisa é pegar um deles, pega um meio somador, ele gera uma soma, a gente vai pegar o carry e junto com a soma a gente vem para cá. Tá? E aí, novamente, a gente vai gerar um outro carry e vai gerar essa soma aqui. Essa soma é definitiva e a gente precisa trazer os 2 carries aqui. Se um deles tiver um vai 1, o nosso circuito final vai ser um vai 1 também, tá bom? Ok? Essa aqui é a ideia geral. A gente pode juntar isso aqui, então, a gente junta e deriva esse circuito que é basicamente um circuito parecido com aquele que a gente gerou ali anteriormente. Tá? Então, esse circuito aqui é um circuito parecido com aquele que a gente fez imediatamente antes. Tudo bem? Ok? Bom, dito isso, a gente acaba criando um componente, certo? E um tipo de somador que é chamado de somador com ripple carry. O que é um somador com ripple carry? É a gente construir um somador de múltiplos bits, utilizando múltiplos somadores de um bit.
tá? Então, o que que significa isso? A gente vai pegar uma caixinha, eu preciso fazer aquela soma, né? Então, só para pegar 0, 1, 1, 0, 1, e eu preciso somar com 0, 1, 1, 0, 0. Então, a gente precisa fazer quantas somas aqui, olha? Eu preciso fazer uma soma, duas somas, três somas, quatro somas, cinco somas. Só que a gente tem que lembrar que essa soma pode ter um vai um daqui para cá, pode ter um vai um daqui para cá, pode ter um vai um daqui para cá e pode ter um vai um daqui para cá. Então, só para a gente deixar isso bem explícito, eu vou apagar isso aqui e eu vou escrever aqui no canto uma configuração. Imagina que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar um zero aqui. E você soma ele com 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? O que vai acontecer no nosso circuito? A gente vai fazer essa soma, que vai dar 0 e vai ter 1. Certo? E aí essa soma vai dar 0 e vai ter 1. Essa daqui vai dar 0 e vai ter 1. Essa vai dar 0, vai ter 1. Vai dar 0, vai ter 1, que vai dar 1 aqui. Tá vendo? Então a gente precisou que todos os caras tiveram um somador. E esse somador, ele teve um vai 1 do bit anterior. Então a gente tem o nosso pior caso do nosso circuito, como sendo um componente que vai gastar esse vai 1 passando desde o primeiro bit até um bit lá para cima. Tudo bem? Como é que a gente faz isso? A gente volta aqui no anterior, ou nesse aqui, a gente vem aqui, olha, apaga isso tudo e chama isso aqui de somador completo. Então, o nosso full adder, certo? É o nosso somador completo. E esse somador completo agora, a gente vem aqui e cria vários deles. Então, o que a gente vai acontecer? Eu vou ter um vai 1, eu vou ter o meu x0, y0, que gera o S0 e gera o vai 1 de saída. Esse vai 1 de saída, ele liga junto com x1, y1, gera o S1 e gera o vai 1 daqui, tá? Com isso, a gente consegue montar um circuito que é capaz de somar a quantidade de bits que a gente quiser no total aqui, tá? O ponto negativo é que essa soma, ela é uma soma cascateada, então é uma soma que quanto mais bits eu colocar, mais a gente atrasa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como fazer somas mais rápidas, mas a priori esse é um ponto bem relevante para vocês aqui, tá bom? Ok? E aí, dado que a gente já sabe fazer soma, a gente pode virar e voltar aqui e falar o nosso desafio. Faça um circuito que multiplica um número de 8 bits qualquer por 3. Essa é a nossa meta aqui. Eu quero multiplicar um número de 8 bits por 3. O que significa, então? Eu preciso desse número por 3. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso número de 8 bits aqui, tá bom? Eu vou chutar dígitos aqui para ele, tá? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Tá? Esse é o nosso número de 8 bits. Tá? E eu quero multiplicá-lo por 3. O que significa multiplicar um número por 3? E aí vem uma propriedade muito interessante de binário, né? Quando a gente está falando 3, a gente está falando que 3 é igual a 2 mais 1, certo? O que significa isso? Significa que eu posso pensar que esse número multiplicado por 2 é uma coisa muito simples. Multiplicá-lo por 2 é colocar um zero aqui à esquerda. Tá? Eu vou colocar até de outra cor. Multiplicar por 2 é colocar um zero aqui à esquerda. Tá? Então, a gente precisa somar ele multiplicado por 2 com ele mesmo. Então, a gente já sabe que ele multiplicado por 2 é esse aqui em azul. E eu vou colocar ele mesmo. 3, 0, 0, 1, 1, 0. Eu vou botar mais um zero aqui na esquerda. Então, se eu fizer um circuito que faz essa soma, tá? Esse circuito aqui acabou de multiplicar um número qualquer de 8 bits por 3. Tá? Então, se você quiser pegar um número multiplicado por 3 ou multiplicar por uma constante, você não precisa usar um multiplicador. Você pode usar exatamente o número que você pegou fazendo a operação direta para eles. Então, multiplicar por 3, a gente pode, é a mesma coisa que multiplicar por 2, quer dizer, que é igual, vamos pensar assim, ó, x vezes 3. Então, melhor, 3x. Isso aqui é igual a 2x mais x, tá? Se a gente quiser pegar 2x, é igual ao nosso 2x, que é só deslocar, tá? Então, é o nosso x deslocado de 1 para a esquerda. A gente pode pegar outros números, tá? 5x é igual a 4x mais x, tá?
Aqui já começa a complicar, mas você poderia até pensar no 6x como sendo 4x mais 2x. Ou, alternativamente, 3x deslocado de 1 para cá. Mas isso aqui dá mais trabalho, tá? E nós temos o 7x, que às vezes a gente esquece e vai tentar fazer 4x mais 2x mais 1, mas 7x é 8x menos x, então só preciso de uma operação para fazer. Tá? Então a gente pode simplificar alguma dessas operações e conseguir fazer de forma mais rápida. Tá? Relembrando, cada vez que a gente colocou aqui, ó, 2x, isso aqui é uma forma só de colocar zeros à esquerda. Então estou fazendo qualquer uma dessas operações somente com uma operação aritmética, uma soma ou uma subtração, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, tá? E aí eu vou parar por aqui, que a gente vai pegar no próximo vídeo sobre representação de números sinalizados, tá bom? Até mais para vocês.